Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Riranjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo de Rutucharya, com a leitura dos slokas 45 e 46. Na semana passada, a gente começou a falar sobre o Varsha Rutucharya, sobre o regime que deve ser adotado dentro da estação chuvosa, né, dentro das monções. E hoje ele vai continuar, né? Ele vai continuar com algumas regras que a gente deve seguir dentro do regime de monções. Então, quando está chovendo muito, quando está úmido agora, calor ainda, mas úmido, diferente do Grishma Rutucharya, que era um calor seco, agora ele está falando sobre um calor mais úmido, como esse calor afeta o corpo humano e o que a gente deveria fazer a respeito. E os slokas que a gente vai ler hoje, o 45 e o 46, eles dizem o seguinte: Asthapanam Shuddhatan Nurjirnam Dhanyam Rasankritan Jangalam Pishitam Yushan Madhvarishtam Chirantanam Mastu Sauvarchaladhyam Va Panchakola Vachurnitam Divyam Kaupam Shrutam Chambho Bhojanam Twati Durdine Vyaktam Lalavanasneham Samshushkam Kshaudravallaghu. Então, nos slokas 45 e no sloka 46, ele continua falando sobre os regimes que a gente deveria adotar no Varsha Rutucharya, né? Então, quando tem a estação chuvosa, e agora ele começa a prescrever algumas coisas mais específicas. Então, ele começa Asthapanam Shuddhatanuhu. Então, Shuddhatanu, então Shuddha é um processo de limpeza, Tanu é pequeno, né? Um pequeno processo de limpeza, como também o Asthapanam. Então, se você lê lá nos comentaristas, por exemplo, eles deixam bem claro que Shuddhatanu, ele está falando principalmente do Virechana e do Vamana, dois tipos de karmas, né, que podem ser usados aqui nesse momento, né, nesse momento do ano, para você dar uma limpada no corpo. Asthapanam é um tipo de procedimento de basti, né? A palavra Asthapanam significa literalmente fortalecer e significa literalmente ficar, né? O que não é o caso, engraçado, do Asthapanam, e nos comentários eles dizem claramente que Asthapanam Niruha. Niruha é um tipo de basti que é feito com uma predominância de decocto, né? Um basti de limpeza, digamos assim. A quantidade do Niruha basti é maior do que do basti do Anuvasana, que a gente chama, né, que é o basti mais oleoso, e ela fica muito pouco tempo, na verdade, dentro do corpo. Esses procedimentos todos, tanto o Virechana, quanto o Vamana, quanto o Niruha Basti, eles são utilizados aqui para fazer um Shodhana, né, um Shuddha do corpo, uma limpeza do corpo. E aí ele continua. Jirnam Dhanyam. Jirna significa velho, né? Então envelhecido. Dhanyam são cereais, né? Cereais diferentes, e nos comentários eles falam claramente Yava Goduma. Então Yava e Goduma seriam tipo trigo, centeio, né? A palavra Dhanyam também significa milho. Então são cereais diferentes que têm que ser consumidos envelhecidos. Rasan Krutan. Rasan Krutan significa que você deve preparar, né? Kruta significa preparar, cozinhar, né? Fazer. Rasana é um tipo de sopa feita com carnes, né? Diferentes. Então, sopa de carne, cereais envelhecidos. Jangalam Pishitam. Pishitam, Jangalam, é carne de novo, né? De animais de Jangala, de animais de clima árido, né? Então, Pishitam significa uma carne que é preparada, uma carne que é um corte, digamos assim, de carne, que normalmente inclui, né, gordura junto com a carne. Yushan. Yushan é um tipo de sopa, né, é uma sopa de vegetais, e nos comentários eles falam claramente que é Mudga Yusha, que é uma sopa de vegetais feita de feijão moyashi, né, o mung dal. É um tipo de lentilha, né, uma lentilha verdinha, que é a número 1, né, do Ayurveda, né, de acordo com os Samhitas. Madhvarishtam Chirantanam. Então, Madhu Aristam são bebidas alcoólicas, né? O Madhu é uma bebida alcoólica, que na verdade no comentário ele fala claramente Mridvika, que é feita de uvas. Então seria um tipo de vinho, né?
E Chirantanam significa ele é velho, ele é envelhecido. Então é um tipo de vinho preparado que não é esse vinho que vocês encontram por aí, não é tipo um Cabernet Sauvignon, não é isso. É um tipo de preparação que a gente chama de arista, então é uma preparação fermentada usando ervas diferentes e procedimentos específicos dentro do nosso Baixedia Kalpana, das nossas técnicas de preparo de remédios, e ela tem que ser envelhecida também. Mastu Sauvarchala Dhyamba Panchakola Vachurnitam. Então ele recomenda tomar o mastu, né, que é o líquido que sai do leite, a gente chama de whey muitas vezes, mas não é essa proteína do whey que vocês falam aí, né? Em inglês eles chamam de whey, é o líquido que sobra como se fosse no preparo do iogurte, né? E isso misturado com salvarchala, com um tipo de sal que a gente tem entre vários tipos de sais. Além disso, você pode tomar o panchakola vachurnitam, então o pó de panchakola, né? Panchakola, o comentarista ele fala claramente, no texto original a gente não sabe muito bem o que é esse Panchakola, mas os comentaristas eles falam Panch significa 5, né? E o Panchakola é uma mistura que inclui Pipali, Pipalimul, Chavya, Chitraka e Nagara. Então ele inclui vários tipos de pimentas diferentes, né? O piper longum, tanto o piper longum, a raiz, quanto o piper longum, o pistilo lá, sei lá como é que é o nome daquilo em português. O Chavya, que é um outro tipo de pimenta, né? O piper brachystachum. O Chitraka, que é o Plumbago zeilanica, é uma outra erva que é muito forte para digestão, muito boa para digestão. E o Nagara, que é o Zingiber officinalis, que é o gengibre, né? Então é um preparo de 5 ervas diferentes que aumentariam o poder digestivo de uma maneira bastante interessante. Então é uma formulação, né, um churna, um pó, que a gente usa que tem 5 ervas diferentes, e esse pó é muito usado para aumento da digestão das pessoas, e ele está indicando aqui, né, nesse momento, no momento das chuvas, como uma maneira de aumentar o Agni. E aí ele continua dizendo, Divyam, Kaupam, Shrutam, Chambho, Chambha, Bhojanam, Twatidurdine. Então, Divyam é uma palavra vem de deuses, né? E que significa também céu, né? Divyam Kaupam. Kaupam significa água que vem de um poço, né? Então, Divyam Kaupam Shrutam. Ela deve ser cozida. Então, você deveria beber água de poço ou água da chuva, né, água que vem do céu, mas você tem que cozinhar essa água antes de você tomar, né? E dentro dos comentários a gente vê claramente que ela tem que ser cozida, como se ela fosse um kashayam. Então você tem que cozinhar ela pela metade, ou reduzir ela a 1/4, ou reduzir ela a 1/8. Então você bota uma quantidade X de água e realmente deixa ela cozinhar até reduzir bastante ela. A gente diz, né, os textos dizem que quanto mais você cozinha a água, mais digestiva ela fica, digamos assim, mais fácil de digerir ela fica. Você não pode pegar uma água crua, né, direto do céu e tomar ela direto, sem cozinhar, principalmente na estação chuvosa. E bhojanam, quando você for comer, Twatidurdine, atidurdine é quando está chovendo muito. Então, se estiver chovendo muito, se o tempo está muito ruim, Vyakta amla lavana sneham samshushkam kshaudra-valaghu. Então a comida que você come quando o tempo está muito ruim e quando a chuva está muito braba, né, dentro das monções a chuva fica muito difícil mesmo, fica muito braba. Essa comida ela tem que ser predominante em sabores amla, em sabor ácido, ela tem que ser predominante em lavana, em sabor salgado, ela tem que ser sneha, ela tem que ser gordurosinha, ela precisa ser laghu, ela precisa ser leve, ela precisa ser samshushkam, ela precisa ser seca, né, bem sequinha, e ela pode incluir kshaudra-vat, ela pode incluir mel, né, um tipo de mel que ajuda nesse processo de secura aí, né? O mel, lembrando aqui, que ele tem uma característica adstringente bastante importante. Então, basicamente, ele está dizendo para você que quando a chuva está caindo braba, quando a chuva está forte, você deveria tomar muito cuidado com a sua dieta, né? Ele já avisou antes que o Agni vai para o espaço, que você deveria comer coisas que melhoram o seu Agni. Aqui ele te avisou, inclusive, que você pode recorrer a procedimentos de Shodhana, né, de eliminação dos doshas do corpo, como, por exemplo, um Virechanam, um Vamanam ou um Niruha Basti.
Ele fala que você deveria comer alimentos, né, cereais velhos, você deveria tomar sopa de carne, comer a carne, né, de animais de locais mais secos, né, locais mais áridos, jungla. Você deveria tomar sopa de moong dal, então assim, os vegetarianos estão safos também, né, você não precisa ficar preocupado, poxa, tem que comer carne. Não, tem a versão vegetariana dessa dieta e tem a versão carnívora também. Você pode tomar um tipo de vinho, né, que é antigo, né, envelhecido. Você pode tomar esse mastu, que é um subproduto lácteo aí, né? É bem líquidozinho, com sal, misturado com sal. Você pode usar o pó do panchakola, que são 5 ervas que melhoram bastante a digestão. Você pode tomar água que vem dentro do poço, que vem do poço ou que vem da chuva, só que você precisa cozinhar ela bem antes de você tomar ou de você usar. Nos dias de muito mais chuva, você tem que tomar mais cuidado ainda, né? Principalmente alguns comentaristas, eles dizem o sol nem é visível, né? Quando o sol não está visível, a chuva está muito torrencial, a comida ela tem que ser mais salgada e mais ácida, né? Mais azeda, pode falar? E você deveria usar bastantes elementos gordurosos nessa comida. Você pode usar mel também. E alimentos que sejam leves para digestão. Então, tudo aqui está sendo feito para proteger o Agni, né? Para você usar alimentos que vão favorecer e que vão fortalecer o Agni. Então, esses são os shlokas que eu queria ler com vocês hoje, o shloka 45 e o shloka 46. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, eu queria simplesmente olhar a última palavra que a gente leu aí, que é o Kshaudra Valaghu. Kshaudra Laghu. São duas palavrinhas juntadas aí por um sandhi, né? Um procedimento que a gente já tá todo louca, que todo vídeo eu tô soltando umas ideias aqui para vocês do que é essa gramática muito louca, que a gente vai começar a olhar com muito mais cuidado a partir do próximo capítulo. Então, essa palavra aí, Kshaudra-Valaghu, ela é composta pelas seguintes consoantes e vogais. Ela é composta por um K Holland, por um Sh Holland, por um O, por um D Holland, por um R Holland, por um A curto, por um V Holland e por um A curto, por um L Holland, por outro L Holland e por um A curto, por um G Holland e por um U curto. Kshaudra Valaghu. Para aqueles de vocês que não lembram, K mais Sh dá Ksha. E esse Ksha, ele é indicado como essa clave de som muito doida aí, tá? E dois L's, né? Dois L colocados juntos, ficam com esse aspecto aí. Como toda consoante que tem uma barra vertical, o L simplesmente perde a barra vertical e gruda na próxima consoante. Quando a próxima consoante é outro L, ele fica com essa cara aí muito bonitinha, né? Ficam várias ondinhas. Essas palavras, o Kshaudra-Vat, como ela termina com um T Holland, seguido de um L, o T vira um L. Então, esses procedimentos todos, eu estou mostrando para vocês, são procedimentos de sandhi, que a gente chama, e que são alterações gramaticais das palavras para indicar como elas são lidas. Eu sei que isso é difícil de entender, mas o sânscrito se escreve como se lê. É o contrário de um francês, por exemplo, né? Você escreve exatamente da maneira como você fala. Então, muitas vezes, as palavras de verdade não são da maneira como a gente fala. Quando você fala duas palavras, uma muito perto da outra, você muda a maneira como as palavras são. Então, os mineiros, né, muito famosamente, falam um lidilê, por exemplo. Um lidilê, em Minas Gerais, é 1 litro de leite. Então, quando você pega muitas palavras e junta elas e fala muito rápido, elas muitas vezes uma muda a outra, né? Então, em sânscrito, a gente escreveria li, porque o que importa na escrita do sânscrito é a maneira como ela é falada. Quando você fala Kshaudra-Vat Laghu, Kshaudra-Vat Laghu, Kshaudra-Vat Laghu, Kshaudra-Val Laghu, Kshaudra-Val, você transforma o T Holland num L Holland naturalmente, porque essa é a maneira como se fala. A diferença é que no sânscrito, as maneiras como você vai alterar as palavras por causa da fala, elas são todas codificadas dentro da gramática. Então você tem regras de como se muda as palavras, entendeu? Eu não sei se ficou claro, mas isso vai ficar aos pouquinhos. Se não ficou claro, não se preocupa. Eu estou adiantando já os tópicos que a gente vai estudar nos nossos minutinhos de sânscrito bem mais para frente, tá? Então agora já fica bem aqui para vocês a revisãozinha básica do que são, né? Quais são as
consoantes e vogais usadas aí. A gente viu alguns procedimentos de mudança, né, como k, sh, que vira ksha. Isso muda totalmente a maneira como se escreve. A gente viu a junção de dois lush e por aí já tá bom. Se você quiser se aprofundar aqui na questão dos sandhis, também tá valendo, tá? Esses eram os slokas que eu queria ler com vocês hoje. Esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Qualquer dúvida, leva para o nosso grupo de estudos dos Samhitas ou deixa nos comentários e a gente tenta resolver aí para vocês. Muito obrigado pela presença de todas e a gente se vê na próxima quarta-feira.